Sabe aquela pergunta, como é que alguém fica bom de verdade naquilo que faz? Pode ser em qualquer área, né? Medicina, engenharia, ou como a gente vai ver hoje, na educação. Porque chega uma hora que toda a teoria da faculdade tem que encarar o mundo real. E a gente vai acompanhar essa jornada pelos olhos de um futuro professor de matemática. Então, vamos lá. A grande questão aqui é como se aprende a ensinar, de verdade. Não é só dominar as fórmulas, as teorias pedagógicas. É sobre saber como conduzir uma sala de aula, como inspirar, como se adaptar a cada momento. É essa diferença crucial entre simplesmente saber um conteúdo e saber ensinar esse conteúdo. E é exatamente aqui que a nossa história começa. A gente vai seguir os passos do Alisson Garcia da Silva, um estudante de licenciatura, e ele parte justamente dessa ideia super poderosa de autoras como Pimenta e Lima. O estágio, veja bem, não é só um teste. É o laboratório onde o verdadeiro conhecimento sobre o ato de ensinar é criado, é aprimorado na prática. E o campo de prova do Alisson foi um lugar muito especial para ele, a Escola Municipal Monsenhor Valfredo Gurgel. Sabe por quê? Foi a mesma escola onde ele estudou quando era criança. Então imagina só, voltar para aquele lugar, não mais como aluno, mas como um futuro professor. Isso o colocou numa posição única para construir essa ponte entre o que se aprende na universidade e o que acontece no chão da escola. A missão parecia clara, mas era tudo menos simples. Como é que se pega as ideias de teóricos importantes, como Maurice Tardif, sobre os saberes dos professores e faz isso funcionar no dia a dia, digamos, um pouco caótico, de uma turma de 9º ano? Como fazer a teoria dar certo quando a realidade te joga um desafio novo a cada minuto? Bom, o primeiro passo foi observar. O Alisson começou a acompanhar o trabalho do professor supervisor dele, o Renato Cláudio dos Santos, um docente com 17 anos de experiência. E logo de cara ele se deparou com uma situação bem intrigante, um verdadeiro quebra-cabeça pedagógico que o professor enfrentava todo santo dia. E o que ele encontrou foi uma disparidade enorme. De um lado, o 9º ano A, uma turma super participativa, que pegava o conteúdo rápido voando. Do outro lado, o 9º ano B, que tinha dificuldade até com as operações mais básicas de matemática. Era o mesmo ano escolar, mas pareciam dois mundos completamente diferentes de aprendizado. Isso nos leva à pergunta de R$1 milhão, que o Alisson deve ter se feito enquanto observava o mentor. Como é que um professor, sozinho, consegue ensinar de forma eficaz para realidades tão diferentes? Que estratégias ele usa para garantir que tanto quem avança rápido quanto quem precisa de mais ajuda consigam de fato aprender? E é aqui que a gente começa a desvendar o manual do professor Renato. E olha, não era uma fórmula mágica não. Era um conjunto de práticas que misturavam a arte e a ciência de um ensino que se adapta, que responde ao que os alunos precisam. Vamos dar uma olhada em como isso funcionava? A primeira grande estratégia era a contextualização. Pensa assim, em vez de só jogar uma equação de segundo grau no quadro, o professor Renato usava ela para resolver um problema prático, tipo, pessoal, como a gente calcula a área desse terreno? Isso fazia a matemática se tornar relevante, uma ferramenta para entender e resolver as coisas do mundo real. De repente, a matemática tinha um porquê. A filosofia do professor Renato se apoiava em 4 pilares. Primeiro, tornar a matemática real, como a gente viu. Segundo, ensinar o aluno por inteiro, desenvolvendo não só o conteúdo, mas atitudes, como respeito e colaboração. Terceiro, variar a abordagem, o método. E por último, e muito importante, usar a avaliação como um termômetro, uma ferramenta para ajudar no processo e não só para dar uma nota no final. A prática do professor Renato parecia dar vida a essa citação do Tardif. O que o Alisson viu em sala de aula não era só um especialista em matemática, era um verdadeiro gestor de interações humanas, que mobilizava vários tipos de conhecimento, o da matéria, o da experiência, o da pedagogia, para criar um ambiente onde o aprendizado pudesse acontecer. Bem, agora vamos virar a câmera para o próprio estagiário. Porque observar essa prática tão rica e complexa, claro, transformou a visão do Alisson sobre o que realmente significa ser professor. As lições que ele aprendeu ali, na arena, foram muito além do que qualquer livro didático poderia ensinar. No fim das contas, o Alisson saiu dessa experiência com um verdadeiro plano de voo para a carreira dele. Coisas como planejar aulas diversas, estimular a participação, valorizar o raciocínio do aluno, não só a resposta final. E talvez o mais importante de tudo, a capacidade de refletir e se adaptar constantemente. Ele entendeu que a ponte entre a teoria e a prática se constrói todo dia, dentro da sala de aula. A grande conclusão que ficou, no final, foi essa. A sala de aula mostrou que o trabalho de um professor não é uma simples transferência de conteúdo.
É a arte de escutar com atenção, de mediar conflitos e ideias e, acima de tudo, de construir um significado junto com os alunos. Essa jornada toda, do começo ao fim, reforça a ideia de que ser professor é uma atividade dinâmica, viva e profundamente humana. É como Tardif aponta, é um ofício que exige reflexão o tempo todo, uma flexibilidade enorme e um compromisso com algo muito maior, que é formar pessoas capazes de pensar por si mesmas e de participar do mundo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A jornada do Alisson mostra que a educação talvez seja menos sobre a certeza das respostas e mais sobre a arte de investigar. E se o verdadeiro aprendizado estiver na qualidade das perguntas que a gente passa a fazer e não só nas respostas que a gente consegue memorizar? Fica aí para a gente pensar.